Estamos aqui, Rejane Ferreira, Luciene Godoy, no começo de um projeto que é para levar, sim, mais para a vida de vocês, conhecimento de como o ser humano funciona nas emoções. E a minha companheira Rejane é uma neuropsicóloga, uma amiga querida, uma companheira de trabalho. E a gente tem muitas afinidades e muito conhecimento que a gente desenvolve junto. Então, nós estamos aqui para poder compartilhar com vocês essa beleza que se construiu entre nós duas e que a gente pode repartir com mais gente. Essa é a minha Rejane, amiga além de profissional. E aí, Rejane? Agora vai a minha vez de descrever uma pessoa ímpar que eu tenho a honra de ter como uma grande parceira no desenvolvimento de conhecimento com qualidade e que a gente está hoje tendo esse primeiro momento, essa estreia num programa pensado para a gente trazer à tona coisas boas, conteúdo de referência, mas com uma linguagem acessível mesmo para a prática do dia a dia. E Luciene Godoy é um ser humano ímpar, diferenciado, é uma pessoa que tem uma capacidade intelectual tão gigantesca, eu costumo dizer genial mesmo, porque essa é a palavra que eu a defino, por outro lado, com uma humanização, uma simplicidade, super sofisticada. Luciene Godoy consegue usufruir de verdade o bem viver no dia a dia. E aí é um grande privilégio, uma grande honra ter esse momento aqui, curtindo tudo isso ao seu lado. Então, vocês já viram que a gente se apresentou mutuamente e agora a ideia é eu falar um pouquinho do meu percurso e ela também, para vocês poderem saber de onde vem isso que a gente pretende compartilhar com vocês. E eu penso muito na ideia de banquete, na ideia de um piquenique, que é mais prosaico, onde a gente traz comida e a gente vai compartilhar. Mas que comida nós vamos compartilhar? Comida para sua cabecinha, informações para que o seu cérebro possa bem se situar nesse momento, até por isso a palavra hoje no nosso programa, e que você possa usufruir de tudo que está acontecendo e que todo esse conhecimento possa na sua vida se transformar em sentimento e, e em última instância em bem-estar, em felicidade. Eu escrevo muito e pesquiso sofrimento e felicidade. E é isso que eu gostaria, nesses programas que a gente pretende, levar para vocês, falar, desses temas que no dia a dia afetam a vida das pessoas. E você, queridinha? Vamos lá, eu sou neuropsicóloga e já tem um bom tempo que eu tenho também adentrado na compreensão da neurociência conjuntamente com a psicanálise, algo que lá atrás na minha formação parece que eram 2 coisas tão distintas. Sabe, Luciene, era interessante desde a minha época lá de graduação, quando as pessoas falavam assim: "Mente e cérebro não se misturam, mente e corpo não se misturam". E aí a gente fala: "Opa, hoje é tudo junto ao mesmo tempo agora". E ter esse conteúdo, me encantou de tal maneira que eu me sinto uma eterna estudante dessa praia e poder trazer tudo isso para cá, pensando nas fases do ser humano, nas fases desde antes da gente nascer, até a fase lá da longevidade, a fase já na finitude,
pensar no quanto de coisas que a gente pode usufruir melhor, e o propósito disso tudo aqui é tentar, né, dialogar entre nós, mas com esse compartilhar de conhecimento para o público geral. Essa é a ideia, este é o motivo de eu estar aqui, essa sou eu. E esse é o nome do nosso programa. Para viver hoje. Por que pra? Poderia ser para. Não, é só para chegar mais pertinho de você. Essa é a maneira que a gente fala. Para viver. Para viver bem, para usufruir. Hoje. Por que hoje? Porque hoje é um tempo de uma grande transformação. E a gente quer falar desse tempo de grande transformação que é hoje e trazer conhecimento para se usufruir bem do que esse tempo nos dá. Essa imagem, né, que a gente montou aqui, ela é tão fluida, ela traz letras em formatos diferentes, ela traz movimento, ela traz traços contínuos e traços intermitentes. É tão bacana a gente poder pensar na fluidez que é o viver no século XXI. E, Luciene, a impressão que eu tenho, e aí eu imagino que muitos de vocês, né, que estão aqui também acompanhando a gente, o tanto que está sendo diferente, algumas vezes assustador, viver no tal do século XXI. E aí a gente tem uma outra possibilidade de olhar para tudo isso com olhos de maior entusiasmo, vamos pensar assim. Nossa praia. Nossa praia. E a ideia do para viver hoje é a gente poder trazer para o cotidiano, para o século XXI, essa possibilidade de usufruir melhor do que a gente tem de ferramentas tão reais que a gente pode trazer para o dia a dia. E aí, Luciene, eu fico aqui primeiro querendo te interrogar nesse sentido. Para você, o viver hoje, ele está sendo mais ameaçador ou mais libertador? Rejane, para mim, viver no século XXI é um privilégio. É muito mais libertador do que ameaçador. Para mim, viver no século XXI é receber a herança de toda uma história da humanidade. Desde as cavernas, quando a nossa espécie Homo sapiens foi evoluída, a gente vem dando conta de sobreviver, né? Desde o tacapezinho até o telefone celular. Gente, a gente está num momento único da história da humanidade em que a gente tem toda essa herança para bem administrar. De fato, para mim é um privilégio, para mim é libertador, para mim é o tempo onde a gente pode ser mais feliz e melhor viver em toda a história da humanidade. Que maravilha! E a gente pode expor ainda mais sobre isso daqui a pouco. Tá transformado, Goiás no seu melhor, está bem cuidado. O governo que mudou a história de Goiás investiu 28 bilhões de reais e levou a saúde mais perto das pessoas. Foram 8 novos hospitais, 6 policlínicas e mais 3 serão inauguradas até 2026. Ampliação de leitos de UTI e atendimentos especializados. Goiás entregou o Cora, o maior e mais moderno hospital público de combate ao câncer infantil. E a mudança que transformou Goiás em estado número 1 do Brasil vai continuar. Governo de Goiás, o estado que dá certo. Goiás no seu melhor estado. O número 1 do Brasil. A
cultura em Goiás é uma cultura que dá certo. Dá certo porque tem quem trabalhe por ela novamente. Dá certo porque valoriza e oportuniza os artistas regionais. Dá certo porque cuida e revitaliza os espaços culturais. Dá certo porque enaltece a história e promove eventos. Dá certo porque gera empregos, movimenta a economia e inspira o estado inteiro. Dá tão certo que toda essa campanha foi feita pelas mãos de artistas e profissionais goianos incentivados por projetos culturais do estado. Porque em Goiás é assim. Cultura que dá certo, a gente que faz. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. E lá vamos nós nesta dimensão do que seria essa grandiosa transformação de século XX para século XXI. A gente tem até um slide como se ele estivesse descortinando essa nova era que o ser humano está vivendo. E a Luciene já deu uma pontuada sobre essas mudanças. Luciene, são mudanças que a gente sente, parece que na pele, é o tempo inteiro. O modo de viver, ele se modificou muito. Eu fico pensando assim, eu tenho 45 anos, a distância do que foi vivido entre a geração dos meus avós, que nasceram entre 1910, 1920, mais ou menos, para mim e ainda mais para os meus filhos. Então nós temos nessa linha da vida tão curta do planeta Terra, tantas e tantas mudanças, só que a gente já viveu muitas coisas diferentes ao longo da humanidade, ao longo do desenvolvimento do ser humano. E a gente acha que a mudança é essa do século XX para o século XXI. Hum, Já tiveram coisas lá para trás também, não é? sempre. Se a gente pensar qual é a diferença do ser humano para os animais, né? Para os animais que vivem em sociedades, abelhas, formigas, a cada geração eles reproduzem exatamente o mesmo modelo. A casinha das abelhas é a mesma, né? Há milhões de anos. A casinha dos humanos vai mudando, muda conforme o lugar, o que a gente tem para usar e muda. Eu falo assim, a cama da sua mãe é diferente da sua cama. Cama box, sua mãe não conhecia cama box, né? E tudo mais. Só que a gente, então, ser humano, de uma geração para outra, ou seja, 30 a 40 anos, então, quando eu penso em mim e minha mãe, se eu penso em mim e minha sobrinha, então, são 30, 40 anos de mudanças muito grandes. Sempre o ser humano teve e tem essa característica. Só que nós não estamos agora, nessa passagem século XX para o século XXI, num num tempo de mudança. Nós estamos numa mudança de tempo. E as pessoas precisam entender que é maior, que a ruptura é muito maior. Por quê? Porque a velocidade em que a gente está dando conta de produzir objetos, que a gente chama de tecnologia, por exemplo, para o nosso conforto, para a complementação da nossa vida, para e pensa o que que é tecnologia. A gente diz lá nas cavernas. Então, a primeira tecnologia, das primeiras tecnologias foi o quê? A lança. Se a gente pensa o que que é um pedaço de pau com uma pedra afiada para poder aumentar o poder das minhas garras. Nós não temos garra, nós inventamos garra, que é uma não é flecha, como é que chama? Que índio tem? Uma flecha não é uma Flecha flecha, também, é. Eu estou tentando lembrar o nome, Reitiane, qual é o nome? mas como se fosse uma extensão potencializada daquilo que a gente não tem. E a gente foi fazendo isso de inúmeras maneiras. Por exemplo, a gente teve possibilidade de melhorar a nossa
retenção de calor, né, através das roupas. Uhum. A gente teve possibilidade, de criar vários artefatos para modificar o que vem da natureza, né, dar conta de dominar o próprio fogo e fazer uma nova consistência de grãos, de Sim. proteínas, para a gente poder ter uma digestão de um determinado, alimento. A gente foi cavucando possibilidades de aquilo que o pro Cavucando possibilidades é muito legal, é muito goianês. Esse é o ser humano. A gente cavuca a natureza, o entorno, para encontrar coisas, para inventar, para fabricar coisas que vão melhorar a nossa sobrevivência, que nem roupa, né. A gente não é igual macaco que não precisa de colocar nada sobre o corpo. Aí a gente coloca e a gente fica mais confortável. Eu que faço o estudo, né, de psicanálise, vocês vão escutar muito, muito falar sobre isso, da perda do útero materno. Ou seja, quando a gente nasce, que a gente sai de dentro da mãe, a gente perde toda a proteção que a gente tinha. E aí, o que que a gente tem que fazer? Criar objetos para nos proteger do frio, a gente recebe alimento de fora, e aí, o que que acontece, né? A história da humanidade é exatamente que a gente foi descobrindo maneiras, como é que você fala? Fomos cavucando no mundo, né, e produzindo objetos para nos dar mais conforto e proteger. Então, quando hoje a gente toma um anestésico para poder cortar o corpo da gente, olha que coisa maravilhosa, a gente não precisa sentir essa dor. Então, todas essas invenções, elas são para melhorar a nossa vida. Gente, para a gente sofrer menos, para a gente ser mais feliz. Aí, nós chegamos nesse mundo, eu pego um celular e fico pensando no meu avô, que morreu na década de 70, que adorava coisas novas. Meu avô ia ficar louco, porque a gente põe um dedinho assim, e a coisa aparece, e a coisa muda, e você fala no Japão. Gente, nós estamos vivendo um milagre. Nós temos varinhas mágicas nas nossas mãos. E vocês estão entendendo que poder aprender a usufruir disso, ao invés de ficar morrendo de medo, tá, um medinho é legal, porque a gente se cuida. Para dar uma certa dosagem, vamos pensar assim. O Isso. medinho para a gente colocar um determinado contorno É. e se dimensionar, com clareza também, com consciência frente àquilo, mas não naquela pegada de se sentir tão ameaçado, porque a Isso. impressão que as pessoas têm é que elas estão sendo Isso. engolidas, né, por Isso. essa nova Então não realidade. pula na lua pensando que é queijo não, gente. É. Sabe a história da raposa? Apareceu tecnologia nova, olha, pergunta, dá um tempo de absorção, se informa, sabe por quê? Porque você está na era que cada um de nós está sendo convidado a cuidar bem de si, então se informa, não adianta, faz perguntas, procura saber. Por quê? Porque nós não estamos mais naquela era que a gente punha culpa dos pais da gente, na família, foi fulano, não, é com você. Esse tempo é outro. Luciane, você falou uma coisa Hum. maravilhosa, que é assim, é com você, é com você. Essa história da gente delegar lá para o outro, Uhum. que foi uma coisa tão corriqueira lá atrás. Vem o outro e me salva, vem o outro e traz felicidade para mim. E eu não estou bem por causa do outro também. Se o que deu certo, mas o que deu certo pode até ter a ver comigo, mas o outro trouxe, mas o principal, o que não está dando certo, o que não está bom, eu posso estar fazendo minha parte, mas a principal contribuição disso tudo foi o outro que deixou a desejar. Então eu acho que trazer todo esse conhecimento para viver hoje é o que vai fazer dar uma chance maior para que o ser humano possa realmente usufruir mesmo no dia a dia, de levar uma vida com mais prazer, mais leveza, mais entusiasmo, mais desejo. E a gente tem um slide mostrando, Luciene, sobre um histórico, tem uma seta bem interessante mostrando para gente
que a gente passou por fases de matriarcado, patriarcado, e eu queria que você começasse um pouquinho falando que história é essa deste mundo matriarcado. Hum. Veja bem, a ideia é, vamos nos situar, por que essa conversa de que a gente está numa mudança de tempo? Ah, é o novo milênio. É mesmo. Nós estamos numa mudança de milênio. Mas entender exatamente o que muda para a gente usufruir, né? Aí a gente costuma dizer muito assim: nós estamos vivendo o fim do patriarcado. Aí as pessoas assim, como assim? Agora vai ser o matriarcado? Eu falo, não, o matriarcado já existiu. Como a gente fala, a gente começou falando aqui da, da Idade da Pedra, da pré-história. Então, gente, por favor, vamos botar as informações mais básicas na nossa cabeça. Sabe por quê que era muito importante, né? A gente chamava de as deusas. A mulher é que era tida como a grande reprodutora. Tem um slide mostrando isso também. Um slide de uma imagem da fêmea reprodutora. Isso. E vocês notam que ela tem as ancas, quadris largos, peitão, vulva grande. Por quê? Porque o maior valor para a humanidade era a reprodução. E a mulher era claro que ela que reproduzia. Então, o bebê saía dela, não tinha. Ah, e o homem? Não se sabia. Pesquisas antropológicas que vão mostrar que muitos milhares de séculos depois é que se descobriu ah, que o homem fertilizava a mulher. Aí você fala assim, mas como assim? O que que se dizia, né? O que que se acreditava? Que o ar, ou a chuva, ou o chão, é que fertilizava aquela deusa reprodutora. Tá bom, eu acho essa história tão interessante. Rejane, eu acho que você já escutou, mas é a história de quando, mais ou menos 10.000 anos atrás, o ser humano passou da condição de caçador-coletor, quer dizer, ficava lá na natureza, caçando ou coletando frutos. Como nômade. Nômade. E vivendo do que a natureza produzia. Aí foi um grande passo, chama Revolução Agrícola, que a gente começou a plantar e colher. Descobriu que se pegasse a sementinha lá, cavucasse o chão, cavucasse. E aí elas nasciam e aprenderam a cultivar, botar água, papapá. E nisso também resolveram pôr os animais, prender os animais e poder criar o animal ao invés de sair para caçar. E foi quando eles descobriram que se num conjunto de fêmeas não tivesse um macho, não dava bebê. E aí começou o quê? A grande valorização do masculino, que perdurou até muito agora. Tem um dado antes muito importante, assim, para mim, Hã. né, eu confesso que eu posso já até ter estudado, né, lá atrás, na história da humanidade, mas não tinha ficado marcado para mim que por algum momento a humanidade já teve tanta valorização, assim, já fez do feminino tanta valorização. E teve, só que isso ficou, né, parece que ficou Não tão se apaga fala. não se fala disso, a Exato. impressão que a gente tem é que toda uma vida, como o homem tem um suposto porte, né, de força, e aí considera-se a força como um parâmetro de sobrevivência, fica sempre muito marcado que o homem, desde sempre, ele foi o alvo do mais valorizado. E aí foi muito interessante ter tido essa compreensão de que não, de que o feminino já esteve lá nos primórdios, Sim, né, dos foi sapiens, a essa dimensão de que ele sim que era o grande ser privilegiado. E sempre a gente pensar que o grande valor era a reprodução. Uma mulher reproduz um bebê por ano. Um homem pode emprenhar centenas de mulheres por ano, como faziam os reis. Então, esse valor, você fala assim, gente,
A gente viveu sob esse valor, sim, porque aí veio, né, com essa ideia do reprodutor mais potente que o homem era, porque disseminava mais bebês sapiens, mas também aí vem a força física, aí vem a tomada de poder. E tem um slide mostrando, né, este homem, este mundo que passa então a ser, a colocar como ponto de maior valor a figura masculina, que é este ser que poderia então trazer para o grupo a chance de uma maior sobrevivência, de um maior poder de reprodução. A questão é que este modelo patriarcado, este sim, perdurou por muito e muito, A muito gente tempo. pode pensar 5.000 anos, pelo menos. Uhum. Agora, é isso que está acabando. Aí desce, nossa! Então tem todas essas questões, os homens estão perdidos, eles não sabem mais o que fazer. Se mulher está perdida, homem está muito mais. Vocês estão entendendo que a gente está vivendo tudo isso agora, né? Aí os homens e se cuidam mais, quer dizer, tem uma grande, eu vou chamar de evolução, tá, Uhum, gente? uhum. Eu não quero chamar de revolução, eu quero, sabe por que que eu não quero chamar de revolução? Porque, com a própria ideia do feminismo, que o Yuval Harari, um grande historiador que a gente vai ver muito, fala que foi sem violência. Nós podemos fazer grandes mudanças sem briga, com a nossa inteligência, com a nossa afetividade, com a nossa capacidade de cooperação. Então, a gente agora, né, e eu quero mostrar exatamente a imagem do casal que eu vejo no século XXI. Tem um próximo slide mostrando essa escultura linda. Isso, ele chama Antônio Canova e ele tem essa escultura, está de lado de uma outra que a gente conhece muito, que é Eros beijando Psique e ressuscitando Psique, tipo assim, Bela Adormecida. Ali a gente não tem Bela Adormecida, a gente tem um homem e uma mulher em pé. E esse é o nome em francês, que a gente fala é Rose et Psyché debout, em pé, fortes, mas os dois carinhosos. Ela se entrega a ele, essa borboleta é o símbolo da psique, que ela a alma e ele o amor. Então é um casal que tem os dois força e ternura. Para a gente pensar só em termos de relação amorosa, não pensar outras coisas. Mas século XXI tem essa possibilidade. A gente tem outro tipo de respeito pelo ser humano. E eu que trabalho com bebês também, com crianças, outro nível de respeito com bebês. Luciene, quando você fala outro tipo, e aí me veio também a história de outros parâmetros de valorização. Isso. Então a gente tinha lá a valorização mais puxando para o feminino, por conta da reprodução lá das deusas, a a maior valorização do masculino, também por conta da reprodução, da força e tudo mais, que perdurou durante muitos e muitos anos, e agora a gente está tendo a chance de ter essa junção de masculino e feminino sendo valorizados, eh, a cada instante, mutuamente. De repente, em um contexto, o masculino puxa um pouquinho, mas não significa que o feminino fica lá embaixo e vice-versa. Num determinado contexto, os dois têm a mesma dosagem. Num outro momento, é o feminino que vem com uma pegada um pouco mais intensa, mas o masculino não precisa também se sentir ameaçado ou excluído por isso. Parece que nós estamos vivendo um outro jeito de funcionar mesmo. Total, é isso que é lindo. E as pessoas, elas ficam meio confusas. Então, a gente está aqui, né, Rejane, e a gente pensou tanto, vamos ou não vamos fazer esse programa, né, para poder compartilhar tanto conhecimento que eu quero compartilhar isso, que me esclareceu tanta coisa, que me faz, sabe quando a gente sabe onde a gente está, igual o GPS, e a gente pega a rota? Tem coisa mais terrível do que você estar perdido,
perdido, onde é que eu tô, para onde eu vou? A gente tem um slide mostrando essa história da gente tentar ali se localizar. Que nem aquele assim, você está aqui, Do GPS. do GPS. E você está aqui numa mudança de mundos, de época, onde aí ele fala assim, mas qual é? Nós temos vários pontos de mudança, mas eu vou lançar aqui a ideia de que o maior ponto de possibilidade de mudança é porque a gente pode se comunicar uns com os outros muito rapidamente, sem passar por grandes instituições ou por liderança. A gente consegue, tem liderança, beleza. Tem instituição, tem organização social, sim. Mas a gente consegue fazer e desfazer grupos. Vou organizar um grupo para fazer uma festa beneficente. Vou organizar. Isso, qual é a diferença? Dá um poder muito grande a cada um de nós. Essa é a diferença. No mundo sempre teve poder, né? O líder, o poderoso. E a gente fala, não, mas continuam tendo líderes e poderosos. Pois é, mas nós, cada um de nós, cada vez mais potentes com exatamente a nossa possibilidade de comunicação com o mundo inteiro. Cada um de nós, aquela história, aconteceu um problema ali, tinha que vir a televisão para poder divulgar. Hoje qualquer um de nós tira uma foto, faz um vídeo e divulga para o mundo inteiro. Gente, poder, potência na mão de cada um de nós para fazer um mundo muito melhor, para usufruir disso. Essa coisa de ficar falando de mundo muito melhor fica meio assim, no ar, mas a gente vai falar no detalhe como é que a sua vida pode ficar muito melhor se você acordar para o que você tem nas suas mãos, literalmente, para o que você tem na sua vida, para o que você tem como herança da humanidade, que tem 200 mil anos e que foram desenvolvendo. Você não usufrui se não quiser, mas que está aí, está. E o mais, assim, que eu vejo que é tão revolucionário nisso tudo, embora a Luciene chame de evolução, mas é uma mudança tão impactante que o parâmetro também do que é valorizado ou não é valorizado se modificou muito. Então a gente tem o acesso, né, às informações, porque hoje em dia informação é uma possibilidade, claro, de poder. Informação é poder, então o acesso à informação é maravilhoso e o usufruto dessas informações, ele também se reconfigurou, porque se eu tivesse um formato ainda muito no patriarcado, aquele formato muito rígido de padrões fixos, eu posso usar esse excesso de informação no mesmo lugar, e o século XXI está fazendo convite para nós, que é um termo, Luciene, tem um próximo slide mostrando esse termo, que é o mundo mais além, mas a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre ele só daqui um pouquinho. Seja muito bem-vindo à Vitalux, uma clínica pensada para oferecer saúde, bem-estar e autoestima em cada detalhe. Aqui você encontra atendimento especializado em dermatologia facial, corporal e capilar, além da nutrologia, cirurgia plástica, ginecologia e estética avançada. Vitalux, excelência e cuidado completo para você. Meu nome é Lana Bezerra e vai ser um grande prazer atendê-los. Kênia Costa Decor, a loja de decoração e almofadas. Rua Alameda Câmara Filho, setor Parque Oeste Industrial. Está sem tempo? Levamos até você peças selecionadas. Leia o QR Code e mande um direct em nosso Instagram. Kênia Costa Decor, conceito moderno e sofisticado.
a gente estava falando sobre a questão do mundo mais além. Esse termo é maravilhoso. É um termo para a gente colocar no mundo, né, Luciene? Para que as pessoas possam dizer que hoje eu estou vivendo no mundo mais além. Pessoal, se a gente conseguir fechar esse programa hoje, com você que está assistindo a gente, tendo dimensão já, que termo é esse? Eu vivo um mundo mais além, eu já estou sentindo que a gente está começando com o pé direito. Que beleza! Que mundo é esse? Vamos lá. Já é se localizar no mundo mais além, que nós vamos depois explicar. Eu quero dizer que tem a ver com a psicanálise, Uhum, tem a ver com Lacan, aquele lá, que é um grande teórico francês, tem a ver com Freud, que é a inspiração de Lacan, tem a ver com a psicanálise, falar desse mundo mais além. Mais além de quê? Daqueles dois que a gente falou. Mais além do mundo matriarcal, mais além do patriarcal. Esse que teve o encontro homem-mulher, quer dizer o que homem-mulher? Das diferenças, é só isso, não é muito complicado. A gente está podendo valorizar a diferença, porque antes o que, que era valorizado? E aí você falou muito bem, sempre o valor, onde é que está o valor? Vocês lembram, e eu vou falar aqui, estou falando com pessoas de Goiás. Quando eu era pequena, adolescente, se falava muito, mas eu temo que ainda se fala. Mas tinha muito essa coisa assim, tudo que era masculino era valorizado, mundo patriarcal. Feminino se a mulher fosse mãe. E aí tinha aquela frase que eu escutei muitas vezes na minha vida, quando se descrevia uma mulher, né? Aí falava: "Ah, doutora fulana de tal", geralmente eram estudadas, ou médica, engenheira, qualquer coisa. Falavam assim: "Ela é uma mulher linda, ela é rica, ela é inteligente, ela tem tanta ética, é uma pessoa tão boa, mas coitadinha, ninguém quis, ficou para titia". Era desse jeito, podia ter dinheiro, que dinheiro de mulher não era, a gente ia comprar carro, lembra disso? Tinha que levar o pai, tinha que levar o irmão. Não é para jogar pedra, é para dizer, era um mundo onde o que era valorizado era o que era masculino. Agora, aí por isso que as pessoas perguntam: "E agora, vai ser o feminino?" Não, o feminino já foi, gente. Agora é o mais além. Agora são os 2. Agora há um encontro, cada um na sua especificidade das diferenças em geral. e pensando também, assim, nesse mundo mais além, Luciene, que a gente também, não só nas diferenças ali, individuais ou dos microgrupos, né, a gente na nossa família, a gente nos amigos, a gente no trabalho, mas todo esse nosso planeta, e a imagem que a gente colocou é bem bacana nesse sentido, porque a gente também está precisando ir para esse mundo mais além, em que, para a sobrevivência do nosso planeta, Isso. é preciso que a gente se dê as mãos para que a gente olhe, com esse olhar de cooperação mesmo, Isso. para a gente poder falar: "Olha, está dentro de cada um de nós e conjuntamente entre nós, o nosso viver bem, de fato, na nossa vida e para todo o nosso planeta, que demanda agora a sobrevivência dele". Por quê? Porque veja bem, quando eu digo que a gente está cheio de presentes que o Sapiens desenvolveu, né, sabe por que que a gente come pão? E por que que a gente tem trigo? Ou por que que a gente tem milho, né? Porque o homem das cavernas desenvolveu essa tecnologia que a gente está usufruindo. Ah, tá, por que que a gente tem raio-x hoje do ar? Porque agora o grande desafio, quem nunca comeu melado, quando come, se lambuza. Esse é o risco que a gente corre quando a Regiane está falando aqui, vamos cuidar bem do nosso planeta. Por quê? Porque, gente, tem um fato histórico, antropológico, quando, por exemplo, foi descoberta a escrita, que foi um grande salto tecnológico, porque é uma extensão da nossa cabeça, é a gente poder trocar ideias com pessoas
que viveram há 100 anos atrás, 200 anos atrás. Livro é um negócio maravilhoso, escrita. Pois é, tem estudos interessantíssimos em todos os locais onde a escrita chegou a um movimento meio enlouquecedor. Então, o ser humano, quando a gente descobre novas tecnologias que nos ajudam a viver melhor, a gente tem um período de loucura normal. É a coisa da dopamina que nós vamos falar aqui, porque a gente tem uma força louca para ir atrás daquilo, para usar aquilo. Pois é, só que agora é muito perigoso. Por quê? Porque a potência é muito maior. Então, esse mundo mais além é um mundo de, sim, de presentes enormes que a gente recebeu da história da humanidade, que precisam ser bem administrados. Não come tudo de uma vez, não vai lá em cima, né? Porque não desespera, porque a gente está exaurindo o planeta com o nosso consumo, a gente está achando que são só essas coisas novas que valem a pena. Não, hoje a gente já está descobrindo e as neurociências, né, todos essas pesquisas que mostram a importância da presença humana. Aí a gente ficou muito no virtual, agora, mas de um outro jeito, de uma valorização muito grande do afeto, do carinho, do corpo, uma outra relação com o prazer. Então nós temos tudo isso para poder bem usufruir desse mundo mais além do matriarcado, mais além do patriarcado. Nós agora estamos num mundo múltiplo, em que o valor não está numa listinha, quem é bonito, quem é rico, quem é famoso. Não é mais assim. A gente está descobrindo valores em tantas pequenas coisas. É um mundo muito mais plural, Luciene. É. E a gente tem até alguns slides mostrando alguns parâmetros. Vamos falar de como se fosse assim, até o século XX e século XXI, e um primeiro parâmetro, a saída desse mundo previsível para o mundo surpreendente. Vamos pensar assim, o que seria esse mundo previsível? Como tudo já eram roteiros. Vamos só para eu pontuar uma coisinha, fica com o roteiro aí. Ok. Vamos lembrar que, quando a gente fala previsível, vocês vão lembrar que, né, nos últimos 200 anos da humanidade, a gente tem o advento das fábricas. Começar o ser humano na Europa começou então vamos imaginar, descobria-se um barro de muita qualidade no vilarejo. E aí vamos fabricar pratos. E começava a vir gente de longe para fabricar, e aí começou-se a produzir em larga escala todos os pratinhos iguais, e aí tinha horário de entrada, horário de saída, os salários, né? Saímos da Idade Média, o salário permitia a cada um de ter mais liberdade, mas a gente ficou, nos últimos 200 anos, a gente pode pensar assim, a nossa vida ficou muito marcada por essa maneira de produzir os bens, tecnologia, que melhorava a nossa vida, que junta muita gente num lugar só, organiza esse povo, põe horário, tem que fazer tudo igual, controle de qualidade. Todos os pratos têm que ser igual, né? Aí eu falo assim, sutiã, não pode ter um pontinho fora. Pois é essa que é a ideia do previsível. Sem perceber, o ser humano foi ficando assim também. Então a gente fica fazendo tudo igual, tudo é repetido na nossa vida do dia a dia, sem a gente se dar conta. Essa é a ideia, Luciene, que eu acho que é tão bacana, esse tipo de conhecimento, porque muitas vezes a gente vive isso e a gente não se dimensiona do tanto que nós recebemos já uma padronização mesmo, um jeito de um roteiro, um modelo. Sempre assim, E aí a ideia o que eu espero
para eu fazer da minha vida, o que eu espero da vida, o que eu espero de mim, muitas vezes está super, super contaminado por essa previsão. Se Exatamente. eu não for fazer aquela previsão, eu vou sair desse roteiro e isso vai me trazer um desconforto muito grande. Lá atrás trazia, a gente está falando da diferença de século XX para o século XXI. Por quê? Porque antes, se eu saísse disso, ficaria um ponto de interrogação tão ameaçador, tão angustiante, que a própria pessoa tentava ela mesma se refugiar naquilo que já era esperado dela, porque aparentemente seria ali mais fácil de suportar. Sair disso era a ameaça. Por quê? Porque sair é se excluir. Ser excluído de um conjunto de iguais era morte. Nós vamos falar melhor sobre isso. Mas se excluir, pior ainda. Então, deixa eu ser igual para poder pertencer e ser protegido pelo meu grupo. Aí vocês podem dizer: ah, não, mas no mundo de hoje tem muito, né? Pessoa fazendo tudo igual. Tem, tem. Ah, lançou na moda, a moda o esmalte cor tal, toda mulherada usa o esmalte da mesma cor, se fica bom, se não fica. Toda entre aspas. Mas quem não quer usar também tem seu lugar. Nós ainda estamos, quando eu falo no mundo mais além, a gente está aprendendo a dar conta de bancar ser diferente, de dizer, né, não, não quero usar essa cor, de bancar não ser igual, mas também não é ser rebelde, não é brigar com ninguém. Então, é essa ideia, né? Nós estamos num mundo onde, exatamente porque a gente está tudo acontecendo muito rápido, a própria invenção da tecnologia. Então, gente, sabe qual é o valor para hoje? Não é você ser fixo, é você ter jogo de cintura. Tem uma coisa muito interessante, acho que muitas pessoas já ouviram isso. Hum. A gente, vamos lá, qual que é uma pergunta muito corriqueira de se fazer a um jovem, uma criança, um adolescente? O que você quer ser quando crescer? Então, antigamente tinham aquelas profissões chamadas garantidas, né? Então, eu vou ser médico, eu vou ser engenheiro, eu vou ser advogado, tal. E hoje, essa história do surpreendente, por que que ser médico, engenheiro, advogado, enfim, era o previsível? Porque era aquilo que supostamente trazia garantia de um sucesso, de uma boa sobrevivência, ok. Só que agora vem o surpreendente e vira pra gente e fala assim: sabia que tem chance das próximas profissões, dos, sei lá, dos próximos 10, 15 anos, a gente nem saber ainda quais serão? Isso. Verdade. Quais serão as profissões de prosperidade lá? A gente ainda não sabe. E é esse lidar com o surpreendente que, num primeiro momento, parece que ele é assustador, como provoca a gente, ele é assustador, mas a gente está olhando e fala: mas será que necessariamente ele é ruim?" Aí já é uma outra pegada, já é um outro olhar. E essa ideia de sempre considerar boas possibilidades é a nossa pegada aqui, né? É o que eu proponho. Por quê? Sim, se cuida, sempre pensa, pode ser ruim, mas aposta mais no pode ser bom. Porque, e é por isso, porque nós estamos num mundo surpreendente, é que ter jogo de cintura é um grande valor hoje, ser criativo Tem é um outro grande valor. slide, tem um slide também mostrando sobre isso. Olha só, essa história da garantia e do que é arriscado, mesma coisa, a gente estava falando. Aquilo que Exatamente. a gente prevê, então eu tenho uma sensação de eu estar, ufa, garantida naquilo que eu quero. E de repente, agora tem um detalhe, tá, Luciane? Hã. Garantida, garantida, a gente nunca esteve, Mas a gente se mas a gente enganava achava. bem. É. A gente se enganava bem, aquela história assim: "E casaram-se e foram felizes para sempre". É. Aí, agora as pessoas não é bem assim. As pessoas estão muito mais desconfiadas, então as garantias, as pessoas têm mais aceitam mais que não há garantias. E qual é o próximo? O próximo tem o disciplinado e o criativo. Olha que interessante. O Tudo a ver, né? tudo a ver. O disciplinado também, essa padronização, aquilo que veio lá, né, veio da parte industrial, Tudo e veio isso. de toda aquela rigidez também
né, de Dos dos costumes. costumes, né, de não sair da regra, daquela Uhum. fixidez mesmo. Então, o fazer de determinada maneira, e ai de quem, né, ousar a sair dessa hierarquia de quem manda e quem obedece. Dele. Exato. E mais uma vez, então, vou dar o exemplo do casamento. Todos casavam, né, as noivas, véu e grinalda. Na igreja, marcha nupcial. Hoje, casa-se de todo tipo de maneiras. Esse é o nosso mundo. Ai, que assustador. Não, divertido, gente, divertido, porque quem quiser casar de véu e grinalda, casa. Quem quiser casar lá na beira da praia, casa. Quem quiser, casar pulando de paraquedas, casa. Olha que coisa maravilhosa. Mas a gente considera que o que a gente vai fazer, tudo é meio que uma aposta. É, a gente está apostando as nossas melhores fichas, mas a gente não tem aquela garantia, e isso pode ser tão bacana pensar dessa maneira, porque isso faz com que a gente tome para gente esse compromisso mesmo de fazer valer a pena. Ah, olha só. Essa E a é uma pegada bem e a boa. e a frase da minha vida: "A felicidade não é para covardes", não no sentido moralista, né, de você é um covarde, mas gente, garantia não há, nunca houve, né. Vamos assumir e fazer valer, tipo assim, eu não sei se essa é a melhor escolha, mas já que eu escolhi, eu vou lutar para que ela seja a melhor escolha. E o último slide que a gente vai apresentar é esse do mundo flexível e do mundo rígido. Essa rigidez que a gente tinha falado, que tem tanto a ver com essa parte mesmo hierárquica, dos E comandos, da obediência, dos ah, modelos dos a ser mo seguido. e aí essa possibilidade da gente olhar para o lado e ver novos formatos de sobrevivência econômica, novos formatos de estrutura, gente, de onde morar, né. Hoje em dia a gente pode morar em vários lugares e trabalhar em outros, porque a internet trouxe essa chance para gente. Exato. As novas configurações familiares, Uhum. enfim, o novo veio para ficar, vamos pensar. Ele veio para ficar. O novo é o novo e vai ser novo, e amanhã, e aí é outro novo, e é outro novo, e ao invés de ficarmos apavorados com o Vamos novo, parar a coisa, o vamos novo é a parar, nova tendência. vamos parar. E gente, porque a vida é movimento, sempre foi. Então, pela primeira vez na história da humanidade, assim, eu vou falar de uma maneira muito ampla, a gente está convidado a viver a vida como ela é. Nenhum dia é igual ao outro, na verdade, você nunca vai tomar o mesmo café da manhã, você nunca vai fazer a mesma estrada, você nunca vai olhar para a mesma árvore. Então, gente, sejam bem-vindos ao século XXI, ao mundo mais além, um mundo para a gente rebolar e fazer dar certo. Então, esse foi o momento de estreia deste programa para viver hoje. Eu preciso fazer uma confissão. O objetivo meu de estar fazendo este programa é de realmente colocar no mundo tantas e tantas coisas que a vida proporcionou para mim, e eu tenho uma sensação danada de muito prazer de conhecer sobre o psiquismo, e é uma grande honra, Luciene, para mim, esse momento conjunto com você, porque a ideia é fazer com que o ser humano possa usufruir disso de uma maneira bastante concreta. Então, Uau! eu fico aqui na torcida, a gente tem tanta coisa para trazer, a gente vai falar sobre várias fases da vida, a gente vai falar sobre questões dopaminérgicas, a gente vai falar sobre questões de psicanálise, assim, que aparentemente é lá para inglês ver, a gente vai Aham. tirar aquela linguagem, assim, rebuscada, Aham. muito intelectualizada, e vamos trazer para cá para uma linguagem para que a gente possa transmitir tudo isso de uma maneira acessível de verdade. Então, agradeço muito a todo mundo que está assistindo esse momento e fico contando, né, com essa possibilidade de você acompanhar tudo isso e que isso realmente faça valer a pena lá na sua vida. Uhul. Pois é, nós duas temos um prazer imenso de estar aqui, que a gente converse sobre isso, o prazer de compartilhar conhecimento que trouxe para a nossa vida prazer, libertação. Então, é para a vida como ela é. Então, é isso. Eu sou uma psicanalista, uma estudiosa, uma professora, e
eu gostaria, para mim, o meu objetivo com esse programa é passar conhecimento para vocês viverem melhor, né. O Sapiens tem isso, a gente descobre uma coisa e a gente quer passar adiante. E a gente tem muita coisa aí para frente, para falar de todas essas questões que estão aí na cabecinha de todo mundo, no dia a dia. A gente tem algo a dizer que vai te surpreender, que vai te ajudar a viver cada dia como um novo dia. E até a próxima. Do Para Viver Hoje e lembrando, mundo mais além. Isso.